O Padre Edmundo Cagere está aí se preparando para colocar o desfile cívico na rua, né? Estou aqui nos estúdios com a Laura Dayana, que é diretora da escola, e a Socorro Medeiros, ex-professora aí da escola. No tempo da Socorro era a escola Santo Estevão, né? Que hoje é a escola aí Padre Edmundo Cagere, né? Laura, bom dia, seja bem-vinda aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia, Marcos Dantas. Bom dia a todos os seus ouvintes da 95 FM. É um prazer estar aqui com você novamente e dessa vez para falar sobre um assunto tão bom, tão agradável, né? Que é sobre o nosso desfile cívico, que vai homenagear ao nosso patrono, o Padre Edmundo Cagere. O Padre Edmundo vai ser homenageado com o desfile? Sim, com o desfile. Nosso desfile vai acontecer dia 4 de setembro, ou seja, segunda-feira, na Zona Leste de Caicó. Como é de costume, existem alguns desfiles que são nos bairros e o nosso ficou no dia 4 de setembro, na Zona Leste de Caicó. E o nosso grande homenageado desse ano, não poderia deixar de ser, é o Padre Edmundo Cagere, que se foi, né, fisicamente, mas deixou um grande legado, né, não só em Caicó, mas o seu legado, que eu acredito, Socorro, não só é aquele físico, a estrutura da Escola Santo Estevão Diácono, a estrutura das aldeias, a estrutura da própria paróquia de Santo Estevão, mas o maior legado do Padre Edmundo Cagere são as pessoas. As pessoas que ele conseguiu atingir, beneficiar. Então, esse é o legado que ninguém tira. Não acaba com o tempo, não é destruído, né? As paredes não são quebradas. O legado das pessoas, ele fica. Pessoas que conseguiram ter um estudo, educação, saúde, porque a creche antigamente tinha posto de saúde, então era atendido e foi desenvolvido todo um bairro graças à obra do Padre Edmundo Cagere, que atuou não só de forma religiosa, mas educacional e também na saúde das pessoas, no desenvolvimento da nossa cidade. E como é que vocês vão representar toda essa história do Padre Edmundo no desfile? Seria muito difícil a gente contar todo o legado e a história do Padre Edmundo Cagere. Inicialmente, a nossa faixa, o nosso tema principal é Padre Edmundo Cagere, Vida e Obra. E a primeira faixa diz assim: missionário, visionário que chegou no sertão do Seridó Potiguar. Porque ele chegou aqui, ele teve uma visão. Como Socorro, vai contar a história muito bem, né? Que está aí viva e viu com os olhos. Eu não sou de Caicó, mas me apaixonei pela história, me emocionei, porque vem um austríaco, né? E dedica a sua vida à nossa cidade. Por que eu digo nossa? Porque eu já moro aqui há muitos anos e amo profundamente Caicó. Então, pela nossa cidade. E trouxe todo esse legado e benefícios para a nossa história. Então, começa aí, esse missionário, visionário que chegou aqui e começou a desenvolver. Ano que vem, completam-se 50 anos da inauguração da escola creche Santo Estevão Diácono. Nós estávamos preparando fazer essa homenagem no próximo ano, porque ela foi inaugurada em 1974. Mas, com a partida do padre esse ano, não poderíamos deixar de passar em branco, né? Então, resolvemos trazer essa homenagem para esse ano, 2023. Socorro, como é que é? Você que, inclusive, foi professora da escola, né? Santo Estevão Diácono, hoje é a Escola Padre Edmundo. Você conviveu com o Padre Edmundo, né? Conhece ele melhor do que ninguém. Como é que é? Na sua opinião, certamente é uma homenagem justíssima, né? Como é que você espera aí que seja? Como é que está o seu coração para esse momento? Bom dia, Socorro. Bom dia, Marcos. Bom dia aos seus ouvintes, né, da 95 FM. Eu estou recebendo essa homenagem assim com muita alegria e, ao mesmo tempo, às vezes eu me emociono. Porque, assim, eu comecei a trabalhar com o Padre Edmundo, a conviver com ele, ainda como uma criança. Eu tinha apenas 15 anos, em 74, não é isso? Quando ele inaugurou ali aquele primeiro complexo, a capelinha com as 4 primeiras salas de aula, que ali intitulou
de escola e capela Santo Estevão. E eu estava chegando também em Caicó, eu não sou caicoense, meu pai é caicoense e veio para aqui porque era do Denox, foi transferido. E na época também tinha acontecido uma enchente em Caicó e muita gente tinha sido deslocada para o bairro Castelo Branco, conjunto habitacional Castelo Branco, que estava abandonado. Então, eu fiquei lá também e morei, por coincidência, do lado da capelinha. E já fui, assim que cheguei, 8 de fevereiro, já fui, a capelinha tinha sido inaugurada, em 74, e eu já me apresentei para assistir à missa e para participar dos grupos de jovem que ele estava iniciando, que ele trabalhava aqui no abrigo. E comecei já a trabalhar com ele ainda, praticamente uma criança, um adolescente, não é isso? E depois disso eu fui trabalhar com ele, em 76 ele começou a construção da creche, que ali era o Centro de Promoção Social Santo Estevão Diácono. Ou seja, a criança entrava ali com 3 meses e a gente ia até o 9º ano. Depois isso foi automaticamente e eu fiquei ali, fui trabalhar na creche, no berçário. Trabalhei 10 anos no berçário. E fui estudar também, sempre estudando. E como ela disse, Padre Edmundo foi um homem, Marcos, que ele não marcou somente em termos de obras, mas ele marcou o ser humano. Eu sou fruto disso porque foi através dele que eu tive o incentivo para crescer profissionalmente, como pessoa. E eu digo muito, nós da Zona Leste, principalmente do bairro Castelo Branco e Nova Descoberta, seríamos condenados a ser até uma favela se não tivesse sido o Padre Edmundo ali para começar a visionar o que ele estava vendo ali e o que ele precisava fazer, porque esse era o objetivo dele como missionário. Ele sempre dizia isso, que veio para o Brasil para ajudar as pessoas carentes. E ele deixou uma marca em cada um que passou ali, sobre a sua supervisão. Eu sou exemplo disso. E a escola, inclusive, também né? Escola, e todos os que passaram ali da escola, o apoio que ele nos deu, né? Eu tenho o Padre Edmundo como esse homem, até eu intitulei assim, como um anjo em nossas vidas, para nos conduzir para o caminho do bem, não só na parte religiosa, mas como ela disse também, na parte social. Ali nós tínhamos tudo dentro do Santo Estevão, nós tínhamos médico, dentista, tínhamos educação, tínhamos tudo. Aqui ele podia ajudar de uma forma ou de outra, ele ajudava, e também com os seus ensinamentos, seus conselhos, né? Esse Padre Edmundo foi esse grande homem que marcou a Zona Leste. Como é que era a relação dele com a escola, mesmo não estando presente? Mesmo não estando presente. Ele esteve presente até 85, né? Depois ele foi embora para a Áustria. Ele era o diretor da escola, né? Juntamente com os professores. Ele era o diretor-geral do centro e tinha a diretora da escola, a diretora da creche, mas ele era o diretor-geral do centro, que era o Centro Social, de Promoção Social. Quando ele foi embora, então, que ele volta para o Brasil, que inclusive ele voltou em 94, através de um abaixo-assinado da própria comunidade. E quando ele voltou, ele não teve mais o contato da escola diretamente, ele não participava, ele começou a ir a trabalhar mais só na questão religiosa. Foi quando ele construiu a nova escola. Lá ele ainda continuou morando, porque ele morava dentro do Santo Estevão. Quando ele voltou, ele morava num antigo posto de saúde. E lá ele apenas celebrava, ele não participava mais, ele não tinha mais aquela participação na escola. Mas era o padre da escola, e depois ele iniciou a construção da casa dele e a nova paróquia, né, que é a igreja com salão, casa paroquial. Então ele não houve mais a relação da escola era mais distante. Se tornou mais distante depois de 94. Mas sempre se preocupou com o fortalecimento fortalecimento. Indiretamente ele estava lá no cantinho dele, que depois ele
procurou se isolar mais, porque ele dizia assim, já tem quem tome conta, mas o que ele podia fazer, nunca abandonou a escola. Eu continuei trabalhando lá no Santo Estevão, depois foi que eu fui para o Senador Guerra. Mas eu trabalhava lá, ele não, diretamente não, ele não se ligava. Que bom, né? Então, com certeza, segunda-feira vai ser muita emoção. Não só para você, mas para as pessoas que gostam, que admiram o legado do Padre Edmundo, não é isso? Isso. Para segunda-feira, para mim... Coração está preparado, o coração? Tá. Eu espero que esteja bem preparado, porque eu acho que é uma homenagem super justa. É uma homenagem que eu acho que, assim... Padre Edmundo, eu até comentei porque ela me procurou para falar um pouco. E eu digo assim, ele se isolou muito, sabe, Marcos? Depois que ele voltou, que se aposentou também, né? Ele se aposentou como padre, ele pediu, quando Dom Delcio chegou, ele pediu com 70 anos, ele pediu para se afastar, mesmo ele continuando celebrando. Mas ele se isolou muito ali no cantinho dele, lá na casinha dele, ele não gostava de se meter, mas eu achei que Padre Edmundo ficou muito isolado e talvez isso tenha ajudado, porque o idoso ele também tem depressão, ele também tem solidão, ele se sente só. E em 2012 eu fui morar na casa dele, foi necessário, porque a saúde dele já estava um pouquinho debilitada e eu precisava de uma pessoa e eu já trabalhava com ele, era secretária dele, secretária da paróquia, e fui morar na casa dele. E eu sentia isso, que ele sentia, vamos dizer, a solidão, procurou se isolar, sabe? Eu sentia isso. E ele, embora ele dizia sempre que não gostava de ser homenageado, mas a gente sabe que isso não era verdade, que ele gostava, ele se sentia bem quando alguém o visitava. Ele era um homem que gostava muito de acolher as pessoas na casa dele, eram os padres, era Natal dos padres, ele fez, o tempo de Dom Jaime foi quase todos os Natal dos padres, do clero, não só de Caicó, mas da diocese, era lá porque eu que ajudava, a gente fazia o Natal dos padres lá, ele ficava muito feliz. E também ficava muito feliz quando a própria comunidade, tanto que ele tinha, a minha casa era uma referência, toda tarde ele tinha o prazer de descer, ir lá para a calçada da minha casa, enquanto meus pais eram vivos, sentar para ver o povo passar, e voltar a conversar com um. Ele era esse homem muito simples e que dizia que não gostava de homenagens, ele não gostava de dizer o que fazia, às vezes era um pouco calado, reservado, mas ele era um homem que gostava de ter contato com a comunidade. Ele dizia, Castelo Branco é a minha família. É tanto que a casa dele ele construiu no Castelo Branco, porque ele dizia que era a família dele e não queria mais voltar para a terra dele, porque assumiu o Castelo Branco como a casa dele. Ele dizia muito isso. Ok, então, Socorro, sucesso aí para vocês aí. Laura, algo mais a acrescentar? Pode ficar à vontade. Não, só gostaria, na realidade, de convidar a todos que fazem parte desse legado do Padre Edmundo Cagere, para na segunda-feira, a partir de 7h30 da manhã, estarem conosco. Se você quiser desfilar, juntamente tem um pilotão, que é o último pilotão, que ele traz os frutos do Padre Edmundo Cagere, do ontem, do hoje e do amanhã. Então, assim, você venha se juntar a nós para essa grande homenagem ao Padre Edmundo Cagere, o benfeitor não só da Zona Leste, mas como da cidade de Caicó. E mais uma vez agradecer o espaço, sempre muito solícito conosco, e mandar um grande abraço para toda a nossa comunidade escolar, da Escola Padre Edmundo Cagere, dos professores, funcionários, porteiros e dos nossos estudantes e da família dos nossos estudantes. Segunda-feira, que horas começa o desfile? Segunda-feira, a partir de 7h30 da manhã. Na frente da escola? Não. A concentração fica ali de frente a Brasil Gás. Viu? Então a gente desce na rua. Nova Descoberta ali, né? Francisco Dantas de Medeiros. Francisco Dantas de Medeiros. Nova Descoberta. Porque era a antiga rua que a gente descia, o desfile era tradicional ali na rua do supermercado de Lúzio, mas foi retirado desde o ano passado. Muito bem, 8h30, nós vamos às ruas de Caicó, onde está ele, Geraldo Oliveira, que